Olá, seja bem-vindo ao canal Não Sou Profeta. Seja bem-vindo, eu sou apresentador e dono desse canal. E o último vídeo foi falando sobre a garota que foi jogada de cima de uma ponte. E hoje nós vamos falar de mais um caso que ocorreu no Brasil, que foi um acidente de 2 helicópteros que deixou várias vítimas, incluindo um homem muito famoso, conhecido como cantor Oliver Tree. Você pode não conhecer esse homem, talvez, mas você já ouviu as músicas dele. Ele era muito famoso e deixou uma herança de mais ou menos 20 milhões de dólares para uma instituição que ele próprio criou para que ajude novos talentos a crescer na música. Mas eu não quero dizer apenas sobre o Oliver Tree. Eu quero falar também sobre as outras vítimas, porque elas também eram seres humanos. Morreu um homem chamado Alexandre Souza, que era o piloto. Nickel Oliver Tree, que é o cantor e produtor americano. Gaspar Prim, que era YouTube e influenciador argentino. Lucas Vidinali, diretor, argentino, diretor de videoclipe argentino. Lucas Brito Chaves, Lucas Frota, produtor musical brasileiro. Só no helicóptero que foi encontrado. O helicóptero deles, pessoal, pegou fogo, o que fez com que fosse quase impossível alguém sair vivo. Foi uma coisa assim, uma destruição total. E com isso, pessoal, a gente fica refletindo sobre a própria vida, né? Ele tinha, se eu não me engano, 32 anos, era jovem ainda, milionário, e foi para o Rio de Janeiro passar uns dias depois de uma apresentação de um show. Lá ele gravou com um influenciador do Rio de Janeiro, aquele cara que fala para ter cuidado senão vira estampa de camisa. E esse influenciador já se pronunciou dizendo que só não morreu porque não pôde ir para o encontro com eles para andar de helicóptero, porque tinha outra coisa para fazer, já tinha marcado. Inclusive ele agradece a Deus, né? Tipo, Deus me salvou. O que eu acho uma coisa absurda e totalmente idiota você agradecer a Deus por ter sido salvo de um acidente onde mais 6 pessoas morreram. Passa a ideia de que, nossa, Deus te protegeu porque você é especial, você merece viver e as outras pessoas não merecem. Mas cada um com o seu pensamento. Não vou levar o vídeo para esse ponto, vou ter mais empatia. E o que eu quero trazer aqui é apenas uma reflexão sobre a nossa própria existência. Tem uma frase em um filme que eu vi, que inclusive é um filme que não tem muita graça, assim, a não ser que você seja uma pessoa que realmente queira entender. Se chama Cosmópolis, que o protagonista diz o seguinte: a morte é um escândalo que todo mundo faz. Quando você morre, as pessoas se comovem, as pessoas querem fazer parte daquele encontro e elas também se deparam com a realidade. Elas também vão morrer um dia. É uma experiência única a morte. Todo mundo morre só. Mesmo que você morra no meio de várias pessoas, só você está passando por aquela experiência. A morte, ela não é justificável ainda. A gente sabe que o corpo, ele se deteriora com o passar dos anos, as células vão morrendo, vai ficando velho, a estrutura óssea vai sendo trocada, o esqueleto, mais ou menos 14 vezes antes dos 80 anos. E se você não morre de um acidente, uma fatalidade, você morre de uma doença, você morre de uma parada cardíaca, você morre de qualquer coisa. Quem morreu já passou pela última experiência que o ser humano pode passar em vida. Depois disso, resta apenas as dúvidas com relação ao que vem depois. O Oliver Tree, ele aproveitou muito a vida dele e poderia ter aproveitado mais. E eu acredito que naquele dia, no dia que ele morreu, ele não esperava morrer. Porque, pessoal, às vezes nós passamos por situações de dificuldade em que a gente pensa, meu Deus, é hoje que eu morro. Eu vou trazer para vocês uma experiência própria aqui da minha vida. Uma vez eu fui jogar videogame na casa de um amigo meu e nós tínhamos acabado de passar na faculdade. E aí a casa era muito movimentada, porque todo mundo pobre e a internet era bem escassa. E um dos amigos, ele fez um bug lá no chip que distribuía a internet pro kitnet inteiro, para todas as pessoas do kitnet, de cima, de baixo. E a gente foi aproveitar para jogar lá. Entrou 2 homens armados e colocou nós de reféns. E naquele momento, eu pensei que eu seria assassinado. E eu não fui morto ali porque
Depois de um tempo a gente descobriu que na verdade eram policiais que tinham ido lá para ver uma denúncia de que a casa era uma boca de fumo. Não era uma boca de fumo, né? Graças a Deus. Mas eu senti a arma nas minhas costas e naquele momento eu pensei, vou morrer. E eu não morri. Então assim, no momento em que você menos espera, pode acontecer. Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir muito filme. Existe um filme chamado Cidadão Americano, onde o protagonista principal, ele tem uma vida muito séria, ele trabalha na empresa, ele ganha um salário bom, ele tem muitas responsabilidades, e aí um belo dia ele desconfia que a mulher dele está traindo ele, e ele resolve mudar de vida, ele vai trabalhar no McDonald's, ganhando um salário menor, depois do patrão dele ter perguntado para ele por que ele merecia estar na empresa que ele estava. Ele tinha que fazer uma redação explicando por que ele merecia estar na empresa que ele estava. Ele apenas falou que não merecia, pediu demissão, foi trabalhar no McDonald's ganhando muito menos do que o seu salário. Ele começou a malhar, ele começou a preparar o seu corpo, até que a sua mulher, ele dispensa, ele fala para ela, olha, não se preocupa, pode viver sua vida à vontade. Ela fica chateada com isso porque ela percebe que ele deu a volta por cima e resolve se vingar dele. E no momento que ele mais se sente bem, uma garota jovem no filme quer ter relações com ele, uma garota assim da idade da filha dele. Ele vai para iniciar, mas na hora ele desiste porque ele não quer fazer aquilo. E ele se sente bem com o fato dele ser uma pessoa desejada, dele ser desejada por uma jovem, dele estar se sentindo bem, dele não ter aquela pressão do trabalho, dele estar fazendo exercício, estar com os músculos crescendo. Isso já com os seus 40 ou 50 anos, isso já sendo uma pessoa que a gente considera de coroa. E no momento mais épico do filme, ele suspira de felicidade, se sentindo um dia agradável, mesmo trabalhando no McDonald's, que é um emprego muito inferior aos seus empregos que ele arrumou durante a vida, ele está muito feliz. E aí ele é assassinado, ele leva um tiro, por causa de... Enfim, não vou dar spoiler, mas quem quiser assistir o filme, assista. Então, pessoal, o Oliver Tree, ele não esperava ter morrido aqui no Brasil, ele não esperava ter morrido no Rio de Janeiro, não foi de bala perdida, não foi sequestro, foi 2 helicópteros que se chocaram no céu. Como que isso é possível, cara? De todas as possibilidades que existem, 2 helicópteros se chocaram no céu. Aí vem aquelas teorias da conspiração, que isso tudo já tinha sido anunciado na música dele. Poxa, cara, você vai trabalhar com música por anos e anos, é claro que uma hora alguma coisa vai bater com sua vida, né? Veja o Arão aqui, perdão, Arão é o nome que eu usei Veja aqui o Não Sou Profeta, né? Nós aqui. Nós podemos falar sobre qualquer coisa e uma hora pode acontecer comigo mesmo, coincidência. Tá entendendo, pessoal? Tem outros que dizem que foi o povo da empresa dele, da gravadora, que deu um jeito de ameaçar o piloto que bateu nele, porque provavelmente queria, sei lá o que dele, né? Que nem aquelas teorias que tem sobre a morte do Tupac, porque o Tupac queria sair de uma gravadora, os direitos das músicas dele é para outra gravadora, disseram que armaram para ele. Enfim, eu não acredito muito nisso. Eu acredito apenas que o cara veio aproveitar a vida, apenas veio curtir num país que ele deveria admirar, criar relações, e morreu. Fatalidade. Acontece. E eu gostaria, pessoal, que vocês refletissem. Desculpa aí, minha filha acordou chorando aqui, mas não tem problema não. Existe uma ilusão silenciosa que acompanha quase todos nós, entendeu? A ilusão de que amanhã estará esperando, a ilusão de que haverá tempo para pedir desculpas, para dizer eu te amo, para começar aquele projeto, para visitar quem sentimos saudades, não é verdade? Para perdoar as pessoas que nos fizeram mal, para recomeçar. Existe uma ideia de que nós temos tempo, que o tempo está ao nosso favor, que a qualquer hora nós podemos fazer acontecer, que nós podemos iniciar os nossos sonhos, que nós podemos ir atrás das pessoas que nós amamos, que nós podemos iniciar uma família, né? É a hora de iniciar uma família, é a hora de entrar para um novo ramo, é a hora de aprender algo novo, é a hora de aprender um novo idioma. Vivemos como se o futuro fosse uma promessa, mas o futuro nunca foi uma promessa. Ele foi apenas uma possibilidade. Nos últimos dias, o mundo recebeu com tristeza essa notícia, né? Da morte do Oliver Tree. E muitas pessoas ignoram o fato de que mais pessoas morreram. Então,
Não foi só o Oliver Tree. Ficou famoso porque ele morreu. Mas teve mais pessoas que morreram junto naquele dia ali. Pessoas que estavam apenas fazendo o seu trabalho. Pessoas que estavam apenas acompanhando a sua empresa. Porque, querendo ou não, um cantor do porte do Oliver Tree, ele alimentava muitas bocas. Tinha gente que possivelmente não teria morrido se não fosse por causa do Oliver Tree que estava aqui. Tinha gente que possivelmente estaria vivo se não tivesse que estar naquele avião com ele, se não quisesse fazer um network, né? Se não quisesse estar ao lado do cara grande. É uma fatalidade, acontece. Mas isso tem que ser trazido para a nossa própria memória, pessoal. A gente tem que observar esses acontecimentos e se ligar na nossa própria realidade. Nós não somos imortais. Não existe tempo para planos. Então, pessoas que poucas horas antes faziam planos, respondiam mensagem, davam risada, imaginavam compromisso para a semana seguinte e acreditavam, como todos nós acreditamos, que o próximo amanhecer chegaria novamente. E talvez seja exatamente isso que torna a morte tão assustadora. Ela não agenda horário, ela não pergunta se estamos preparados. Ela simplesmente chega e quando ela chega, leva embora não apenas pessoas. Leva conversas que não aconteceram, abraços que ficaram para depois, sonhos que estavam guardados na gaveta, palavras que nunca foram ditas, projetos que nunca saíram do papel. Por isso, quando ouvimos histórias assim, não deveríamos apenas sentir tristeza, deveríamos sentir um despertar. Porque a morte tem uma estranha capacidade de ensinar aquilo que a vida tenta nos mostrar todos os dias e quase nunca aprendemos, que o tempo é o bem mais valioso que existe. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o sucesso, não é o reconhecimento, é o tempo. O dinheiro pode voltar, o emprego pode voltar, a oportunidade pode voltar, mas um único minuto perdido desaparece para sempre. Talvez você esteja assistindo esse vídeo enquanto pensa nos problemas da sua vida, nas contas, nas dificuldades, nas frustrações. Eu não estou dizendo que estas coisas não importam, importam. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Se hoje fosse o último dia da sua existência, você estaria vivendo da maneira que realmente deseja viver? Porque muitas vezes passamos anos sobrevivendo, mas esquecemos de viver. Acordamos, trabalhamos, comemos, dormimos, repetimos e chamamos isso de vida. Mas a vida não é apenas existir, é amar, é construir memórias, é rir até faltar o ar, é olhar para o céu e perceber que estamos aqui por um período absurdamente curto. Pense em quantas pessoas já passaram por este planeta. Bilhões. Todas acreditaram que seus problemas eram gigantes. Todas acreditaram que tinham muito tempo e hoje restam apenas histórias, nomes, fotografias, lembranças. Na verdade, bilhões não, né, pessoal? Trilhões de pessoas já passaram pelo planeta Terra, né? Porque a cada 100 anos, pessoal, a cada 100, 110 anos, morre mais de 8 bilhões de pessoas. Entendeu, pessoal? Tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Daqui a 110 anos, todas essas pessoas não vão mais existir. Vocês conseguem compreender, pessoal? A vida, ela não espera por ninguém. Daqui a 100 anos, provavelmente, nenhum de nós estará aqui. Parece uma ideia triste, mas na verdade é libertadora. Porque quando entendemos que somos passageiros, começamos a valorizar a viagem. Quando entendemos que tudo acaba, passamos a dar importância ao que realmente importa. Uma conversa sincera, um pôr do sol, a voz da mãe, o abraço de um filho, o sorriso de alguém que amamos. Coisas simples, coisas que quase sempre ignoramos. Então, assim, pessoal, o Oliver Tree ter morrido é uma coisa muito triste. Eu já escutei as músicas dele, eu não sabia que era ele que fazia essas músicas, mas é música muito legal. Mas isso também tem que ficar para nós, porque, por exemplo, tem gente que diz assim, nossa, eu queria muito ser esse cara. Eu queria demais ser esse cara. Eu queria ser um Oliver Tree, eu queria ser um Neymar, eu queria ser... Só que são pessoas que estão sujeitas às viagens, aviões, a encontros, a festa, estão sempre em movimento. Você na sua casa está guardado de muita coisa, o que não é uma coisa ruim, né? Mas também não é tão boa, porque assim a vida fica entediante. A questão é observar que até mesmo os poderosos morrem. Até mesmo os milionários morrem, até mesmo os nossos ídolos morrem. E não morrem assim de velhice, igual é o comum, né?
como a gente espera, né? Por exemplo, o Pelé morreu, mas o Pelé já estava velho. O Silvio Santos morreu, mas o Silvio Santos também já estava com mais de 80 anos. Daqui a pouco o Galvão Bueno também vai dessa para melhor. Só que o que tem que nos surpreender é o fato de pessoas jovens perderem a vida cedo. É isso que tem que ser um despertar na nossa cabeça. Porque são pessoas que têm toda a segurança que nós não temos, que conseguem proporcionar para os seus familiares todo o luxo de uma vida que nós não conseguimos proporcionar para os nossos. São pessoas que aos nossos olhos entram no quesito divindade, quase ao nível de adoração pelos fãs. Pessoas que têm toda a proteção que o dinheiro pode comprar. E ainda assim acontece o quê? Os acasos. São pessoas que andam com segurança para evitar um tiroteio, com colete à prova de bala. São pessoas que antes de entrar em determinado lugar, alguém analisa o lugar. Às vezes são pessoas que antes de experimentar tal comida, tem um provador. E mesmo assim acontece de 2 helicópteros se chocar no ar e essas pessoas morrerem. Entendeu, pessoal? Então, as variações, elas vão sempre existir. Você pode estar aqui hoje, amanhã você não existe mais. Você não deve viver a vida esperando a morte, mas você não deve deixar de viver a vida por causa da morte. Porque a qualquer instante você pode ir dessa para outra situação, que é a inexistência, ou uma vida pós-morte, não sei qual a sua religião, mas quem foi nunca voltou para dizer. E com isso, você pode parar para pensar que pode sim aproveitar o seu tempo da melhor forma. Se você tem um carro de corrida que anda a 300 km por hora e você quer a companhia de um amigo seu, você pode muito bem acelerar o carro e mesmo assim parar para esperar o seu amigo mais na frente. A vida, ela é passageira, mas se aproveitarmos a viagem, usufruímos muito dela. Não se pode viver apenas para o dinheiro, para as riquezas, para o luxo. Temos que aproveitar também as pequenas coisas da vida, como um pôr do sol, sair com a família, comer numa pizzaria, dar um abraço ou um cheiro no filho, né? E não ficar sempre pensando, não, amanhã eu faço isso, depois eu faço isso. Quantos planos o Oliver Tree, o cantor internacional, né? Não só americano, cantor internacional Oliver Tree, não tinha com 32 anos. As pessoas que são novas, que são famosas, elas até brincam com a morte. Qualquer hora eu posso morrer. Mas elas não esperam morrer. Por quê? Porque a vida delas é muito boa. Então que fique de exemplo para você e para mim. Vamos aproveitar o tempo que nós temos. Porque a morte está aí como uma consequência, um fato, uma realidade. Mas também como um aviso. Hoje eu estou vivo, amanhã eu posso não estar. O que der para me fazer hoje, eu vou fazer. As pessoas que eu puder perdoar hoje, eu vou perdoar. Os trabalhos que eu puder iniciar hoje, eu vou iniciar. O inglês, o português, o alemão, o latim que eu quero aprender, eu vou começar. O dinheiro que eu quero juntar para uma viagem, eu vou tentar juntar agora. A pizzaria que eu marquei com minha família vai ser hoje, não vai ser amanhã. Entendeu? A viagem que eu planejo fazer, eu já estou com dinheirinho, já dá. Vou pedir uma folga pro meu patrão. E por aí vai, porque a morte não espera ninguém, ok? Com isso, até a próxima.